Olá, eu sou a Sabrina e eu faço parte da equipe de psicólogas do PENS. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a importância da leitura. A neurocientista Marianne Wolf, ela nos diz que além de útil, a leitura é tão poderosa que transforma nossa mente. I'm trying to introduce into the public an understanding of the beauty and complexity of the reading brain and how it was never meant to be there. And indeed, it only came thousands of years after our present brain existed. Então ela chama a atenção para que, diferente da fala, da visão, da audição, a gente não tem isso já na nossa genética. A leitura é algo que a gente vai adquirir ao longo do tempo. Ela diz também que a leitura, a escrita, principalmente, é uma grande invenção do ser humano, uma grande invenção humana. Por isso, essa fase da alfabetização é uma fase tão importante, porque ela nos conta também que se você colocar uma criança em qualquer lugar no mundo e essa criança estiver num ambiente em que as pessoas estão falando, automaticamente a fala vai ser liberada. Ela vai começar a falar e ela vai se comunicar. Só que com a leitura não acontece isso. A gente precisa se dedicar. Então vem aquela fase que é tão importante, que é a alfabetização. Por isso a alfabetização é um momento de muita dedicação, tanto da família quanto da escola, porque a criança está ali naquele momento aprendendo um código diferente. Então para ler, a gente precisa decodificar, para poder então compreender e se fazer comunicar através da escrita. O hábito da leitura é fundamental para a nossa saúde mental. Ela possibilita você sair daquele momento, assim, às vezes um momento de ansiedade, e aí você mergulha numa leitura, num texto, num livro. Eu sempre costumo falar assim, quem nunca foi sugado por uma leitura, Aquela leitura que você faz e quando termina você fala assim, nossa, já passou tanto tempo, eu estava tão envolvida aqui. Só que a leitura também, ela nos possibilita outras coisas, Quem lê escreve melhor, isso a gente já sabe, quem ler fala melhor, mas ela também desenvolve a criatividade, ela desenvolve a forma de você pensar, de você se comunicar com o mundo, porque você se torna uma pessoa mais criativa, tem um olhar social de uma maneira mais diferente. E outra coisa também que eu acho muito importante da leitura, quando a gente fala, quando a gente vê algum vídeo, a gente tem uma velocidade maior. E a leitura, ela te traz esse benefício, que é um benefício de você relaxar, porque apesar de você ler, tem gente que tem uma fluência muito grande com a leitura, de você ler numa velocidade maior, mas você precisa, a leitura te traz isso, ela precisa que você tenha a entonação, que você leia mais pausado, e isso acaba te relaxando. Hoje em dia a gente vê que nós estamos cercados pela tecnologia. Então, quando eu falo da tecnologia, eu falo de uma tecnologia que vem de encontro tanto à criança, ao jovem, ao adolescente, até nós adultos. E é inevitável que a gente veja vídeos, porque estamos cercados disso. E esses vídeos, as imagens e as frases curtas, elas, de uma certa forma, elas nos enredam. É muito mais cômodo que a gente veja vídeos e às vezes a gente tem até a possibilidade de acelerar esse vídeo. Então, assim, já com a leitura isso não acontece. Essas frases pequenas a gente às vezes lê bastante, mas essas frases pequenas, elas também não trazem um outro ponto que é fundamental na leitura, que é a parte de você compreender, de você reter, de você memorizar aquele conteúdo. Porque às vezes elas são tão pequenas que aquilo passa. E a gente acaba falando assim, eu sei um pouquinho de cada coisa, mas não me aprofundo nada. Então, assim, é inevitável que a gente hoje não faça uso dessa tecnologia. E a gente precisa sim, porque elas também trouxeram coisas muito boas, mas a gente precisa saber dosar. Por isso que é muito importante que a gente desenvolva o hábito da leitura, principalmente nas crianças. Então, ler é fundamental porque a gente possibilita esse novo olhar sobre as coisas, possibilita um conhecimento mais aprofundado. E dentro da sala de aula a gente percebe muito isso com os alunos. A gente percebe que por essa comodidade, vamos dizer assim, de ler frases tão pequenas e tão curtas,
Na hora que pega um texto, né, de história ou um outro texto de geografia, que é uma leitura mais densa, esse focar, às vezes, para o aluno fica muito difícil. Então, vocês podem perguntar, Sabrina, como desenvolver o hábito de leitura? Não é fácil. Qualquer aquisição de um hábito ou mudança de algum hábito é preciso muita persistência, né, muita disciplina, mas tem algumas formas que a gente pode fazer isso. Primeiro é você ler com a criança, né? Eu vou começar da criança porque eu acho que quando eles são mais jovens, isso possibilita uma aquisição desse hábito maior, um contato maior com a leitura. Até porque a criança é um ser que está muito afoito, né, pelas descobertas. Então, assim, você ler para uma criança e você, quando ela já está na fase da alfabetização, você ler com ela, isso é muito bom. Primeiro que você vai reter ali memórias, você vai ter experiências muito prazerosas que a leitura vai te trazer. E segundo, que você pode ler uma frase e a criança lê outra frase, você vai fazendo essa leitura. Outra forma também de você criar o hábito da leitura é você começar por temas que sejam do seu agrado, já seja aquele tema que você tem uma curiosidade maior. Então aí você procura isso, ou mesmo na criança ou no adolescente, por isso é muito importante que a gente converse com o nosso adolescente também, para saber quais são os assuntos que eles gostam. Então, até para que você possibilite livros desses assuntos, para que fique mais fácil. Outro ponto também que é muito importante é você separar algum momento do seu dia para ler. Pode ser numa parte da manhã ou numa parte da tarde, ou mesmo antes de dormir. Antes de dormir é muito bom que você troque a tela para que você leia, porque a leitura vai te fazer entrar num ritmo diferente, desacelerar ao seu cérebro. Dou como sugestão que essa leitura não seja uma leitura que requer muita atenção no sentido de ser um texto muito teórico, né? Que seja uma leitura leve, para que você tenha como um entretenimento e não como algo que você precise estudar, né? Ou gravar algumas coisas que precise ter uma atenção muito grande. Outra forma também é você conversar com amigos, com parentes, sobre o que eles estão lendo, né? Para que haja essa troca de leitura, de você indica um livro que você gostou e essa outra pessoa também possa te indicar. Isso também é muito bacana, porque às vezes a gente sai também daquele nicho só da leitura que a gente gosta, né? Só daqueles temas, e a gente possibilita o conhecimento de outros assuntos também. Visitar bibliotecas, visitar livrarias, isso é ótimo para que a criança e o adolescente tenha a oportunidade de manusear um livro, de olhar, né, de fazer uma leitura rápida ali no índice para ver se tem algum assunto que chame a atenção. Então isso também traz um comprometimento para eles, né? Eu comprei esse livro, eu achei tão interessante, então eu vou ler. Outra parte boa também, assim, para que você crie esse hábito é colocar algumas metas. Eu quero ler 5 livros por ano, e aí depois você vai aumentando essa meta. Isso também traz para você um compromisso com você mesmo. Eu toquei alguns pontos que eu queria ressaltar, porque eu acho importante. Primeiro é a gente entender que a leitura não é algo que a gente já vem com essa predisposição, até porque a leitura é uma construção humana, né? Então a gente precisa decodificar essas palavrinhas. E por fim, eu só tenho a desejar a vocês excelentes leituras, que vocês consigam criar esse hábito, viajar nesse mundo da literatura. Então eu acho que isso só tem a contribuir.